Não adianta, MK7, você nunca será o sapão. Não importa quantas rifas você participar ou quantas blazers você frear. Nossa, então por que você não comprou um Golf? Porque eu não quero comprar um Golf. Parem com isso! Eu não quero Golf, eu não gosto de Golf! Tem poucos símbolos com tanto poder quanto esse GTI. Mal a Volkswagen sabia o mal que ela estaria colocando na sociedade quando ela colocou o motor mais potente em seu primeiro Golf, lá em 76. Gran Turismo Injection. Para quem nunca soube o que o GTI significava, é isso. Essa união de palavras que forma uma das siglas mais consagradas da história do automóvel, e se vierem depois do nome Golf, tem mais impacto ainda. Um Golf GTI é como um MacBook, como um Air Jordan 4, é igual cerveja Heineken. São as coisas que a maioria considera como superior, e aí de você discordar. Um Golf GTI é um símbolo, é um marco na vida, e todos precisam saber disso. Os donos de Golf GTI, principalmente dessa geração, a MK7, parecem cursandos de direito. Toda hora eles têm que reafirmar o quanto eles fazem o curso de direito e os golfizeiros não podem deixar nenhuma dúvida que eles têm um GTI. Existem 3 tipos de donos de Golf GTI da 7ª geração. O primeiro é aquele cinquentão empresário que está vivendo seu ápice e precisa mostrar a todos onde que ele chegou. É um cara que gosta de falar que não existe almoço grátis, que tem uma bandeira do Brasil dentro do carro, ele já foi divorciado e tem 2 filhos que ele só mima para poder provocar a ex-esposa. Ele foi o cara que o pai teve um Gol GTI no passado e ficou com as memórias para impulsionar a compra desse Golf muitos anos depois. O segundo é o playboy de 20 e poucos anos que ganhou dos pais esse carro como presente, e ele faz o famoso uso severo. Ele acelera em todo lugar possível e impossível, sai pipocando logo depois de ligar o carro, só troca o óleo para poder pôr motor e ter assunto na roda do postinho. Esse cara é o que tem a maior chance de colocar o Golf no poste, e provavelmente ele vai. Enquanto os tios valorizam inflacionando seus carros na OLX, os mais novos valorizam eles, deixando os mais raros, destruindo a maioria em acidentes evitáveis. O terceiro é o clássico caso do novo rico de seus 30 e tantos anos que conseguiu acertar em algum empreendimento, podendo ser lícito ou ilícito, e agora está tendo o que sempre sonhou quando jovem. Ele tunou seu Golf colocando as modificações mais toscas que o mundo já viu, como pintar as rodas de preto, neon, insufilme G5. Ele é um tipo de cara que cria Instagram pro carro e depois coloca o adesivo no vidro na lateral, @_GTI All Black 2015. E nessa página ele posta reels com funks e ostentação, com alguma trend machista e algum versículo da Bíblia para poder fechar o pacote. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. Não importa a sua idade, o Golf GTI sempre vai estar aí para ser a sua personalidade. A relação do brasileiro com o Golf é um bocado abusiva. Enquanto no centro do capitalismo ele era um carro de entrada, aqui é o carro de saída. Sempre foi a opção mais cara de hatches da marca, e sempre se criou essa imagem. O carro inicial era o Gol, o Polo e o Fox, mas o que realmente queriam era o Golf. Ele chegou no Brasil em 94 para ser o pôster dos jovens, não necessariamente para ser o mais vendido. Enquanto lá fora existiu versões 1.4 ou 2 portas peladas do Golf de terceira geração, aqui ele chegou primeiro apenas com a versão GTI e depois com as outras versões já mais completas. Aqui no Brasil, o Golf era para ser algo de prestígio. Isso foi muito reforçado com o Golf Sapão. Ele era o Audi A3 da Volkswagen, era o ápice, principalmente os GTIs, era o marco. Era o que os jovens queriam e sonhavam em ter. Se você era homem e jovem durante os anos 2000, provavelmente você queria ter um Golf GTI. Mas com isso, a Volkswagen começou a aproveitar do prestígio do modelo e para contornar os altos custos de trazer o ferramental do Golf de 5ª geração, eles remodelaram o sapão e ficou isso aí. E nem vem me dizer que não dava para trazer o MK5, porque a gente sabe que o Jetta é basicamente o Golf MK5 sedã. Mas era muito mais lucrativo fazer o Golf nesse esquema. Foi assim até 2013, quando depois de pular 2 gerações, o MK7 vinha para salvar os VWzeiros. Primeiro vindo da Alemanha para o delírio dos fãs, que defendem que essa sempre vai ser a melhor versão, mesmo não sendo necessariamente a verdade. O Golf GL 1.8 95 e o Sapão SR não me deixam mentir. Essa nova geração chegou em um momento curioso. Parecia que estávamos deixando para trás aqueles carros dos anos 2000 como o Estilo e o Golf Sapão para uma nova leva com o Golf MK7, BMW 320 e F30 e o novo Audi A3. Carros premium estavam ficando mais comuns e o que é um Golf moderno do que um Audi A3 aguado. Mesmo sendo vendido no mundo todo, o Golf chegava aqui no Brasil custando o olho da cara. Era tipo aquela cerveja importada que custa o triplo da nacional. Você até quer experimentar, mas fica pensando se vale mesmo a pena gastar tanto assim. Aqui o Golf não precisava competir com ninguém. Ele tinha uma categoria só para ele e mesmo assim as pessoas iam lá e compravam o Golf. Isso tudo para poder realizar o seu sonho.
Era caro, mas o Golf meio que ajudou a Volkswagen a se firmar mais ainda no Brasil. Era tipo aquele jogador caro meio veterano que seu time contrata. Não faz muitos gols, mas ajuda a manter o prestígio do clube. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. O carro oficial de gastar um absurdo com roupas e acessórios e mesmo assim continuar feio pra caralho. Quando desenvolveram o Golf GTI, a VW criou um carro que era esportivo, mas que dava para você usar no dia a dia sem precisar ser o Ayrton Senna. Imagina só, um carro que você podia levar para fazer um racho no sábado à noite e depois ir fazer as compras no domingo de manhã. É tipo aquele cara que malha todo dia, mas que também come pizza no fim de semana. Tem que ter equilíbrio. E não é que a coisa pegou? O GTI virou mais do que um carro, virou um estilo de vida. De repente, todo mundo queria ter um hot hatch. Era o carro do jovem descolado, do executivo que queria se sentir jovem novamente, o pai de família que ainda sonhava em ser piloto. O GTI provou que você não precisava ter um Porsche na garagem para se divertir nas curvas. Era para ser a democracia sobre rodas. O impacto do GTI no mercado de carros esportivos foi tipo jogar uma pedra num lago. As ondas se espalharam e todo mundo quis surfar nelas. De repente, todas as montadoras queriam ter seu GTI. Era o começo da era dos hot hatches e o Golf estava lá no topo, rindo da cara de todo mundo que chegava. Mas não pense que foi fácil não. A Volkswagen teve que fazer malabarismo para equilibrar a performance com a praticidade. Eles pegaram um Golf normal e deram uma repaginada grande nele. Vinha suspensão mais firme, freios mais potentes, volantes esportivos, bancos que te abraçam nas curvas. Tudo isso sem perder o espaço no porta-mala para você levar as compras do mês. Era tipo transformar o nerd da turma no capitão do time de futebol, mas sem ele perder a habilidade de resolver equações complexas. E sobre o design, meu camarada, aquela grade frontal em forma de colmeia, as rodas especiais, o aerofólio traseiro, tudo acabou virando uma marca registrada. Era como se o Golf tivesse ido para a academia e voltado todo bombado, mas sem perder o seu charme. O GTI não só definiu como um carro esportivo compacto deveria ser, mas como ele praticamente escreveu o manual. A gente pode querer fazer graça, mas querendo ou não, o GTI se transformou em um dos nomes mais importantes do mundo automotivo. Meio que sem querer. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. Quando você tenta fazer um negócio legal e de repente você cria um marco na indústria. O GTI MK7 tem um motor 2.0 16 válvulas turbo de injeção direta, o famoso EA888. E é impossível a gente não falar desse carinha. Sabe por quê? Porque ele é algo que divide opiniões e distribui socos na cara. O EA888 desse carro é o de terceira geração. Foi uma mecânica absolutamente revolucionária na época? Não, mas equipou carros da Volkswagen desde 2008. E por que teria que ser revolucionária? Nós temos essa impressão que o tempo todo precisamos ser especiais e fora da curva. Na realidade, esse motor é o contrário, é uma receita muito manjada. Ela foi a evolução do EA113 de 2004 que veio junto com o Golf Sapão e o Audi A3 Bola. Sim, era um apezão de biela longa e cabeçote 20 válvulas com comando duplo. E sim, eu já falei disso. Basicamente todos os motores da Volkswagen são AP. Se tem dúvida, vê lá no vídeo do Audi A3, mano. Já comentei toda a história e a linhagem do motor AP. Quando os primeiros motores 2.0 TSI ou TFSI da Volkswagen vieram, eles revolucionaram o mercado, pois foram a primeira geração com sistema de injeção direta de combustível e turbo do grupo Volkswagen. Já estava marcando terreno para o EA88 que estava por vir. Mas aí você me pergunta, o que muda de um motor para o outro? Ambos têm bomba de alta, injeção direta e os mesmos problemas decorrentes dela. Mas o motor do Golf aqui tem uma diferença brutal. Essa terceira geração passa a usar um sistema de injeção dupla, um sistema que fica instalado no coletor, enquanto o outro fica nas laterais da câmara de combustão. Existem coisas parecidas em aviões, mas isso aqui é definitivamente um momento Volkswagen. E o que seria um momento Volkswagen? Um momento que complicamos coisas que não necessariamente precisavam ser complicadas. Sim, infelizmente os mesmos problemas que vocês viram no vídeo do THP podem acontecer aqui, especialmente problemas na bomba de alta. É um motor que exige a gasolina a pódio para poder andar redondo e você não pode fazer nada sobre isso. No máximo mudando a bomba de alta e fazendo mudanças no computador para poder rodar com 70% de etanol e o resto na pódio. O legal do EA888 é que ele usa corrente, o que facilita um pouco a nossa vida, já que a gente não quer gastar R$180 numa correia importada, mas gastaremos 700 num filtro da Cayenne. O cabeçote continuou com comando duplo e as 4 válvulas por cilindro, porém sem preenchimento com sódio. Ou seja, o motor acabou ficando mais rústico, mais parrudo e um pouco menos tecnológico. O turbo do EA113 foi substituído por uma turbina Garrett ou da HII, dependendo da versão e ano que você pegar. O que sinceramente não muda em nada, até porque todo mundo tira essas turbinas e coloca uma IS-32 de Audi. A terceira geração do EA888 foi projetada para ser mais leve e mais eficiente que as outras duas. Esse motor é montado com um bloco diferente, ainda feito de ferro fundido, mas com paredes de 3 mm em vez de 3,5 mm. Sim,
Novamente um momento Volkswagen. Só essa marca achou inteligente tirar material do bloco num carro turbo. O virabrequim, pistões e anéis são todos novos, feitos de aço forjado. O cabeçote foi completamente modificado em relação aos outros dois. Tudo muito bem montado, para quando der errado, ser bem caro de arrumar. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016, causando discórdia em todas as oficinas que ele passar. Antes do EA888, a marca era vista como uma empresa que não tinha requinte. Eu sei que pode parecer besta falar isso, mas quando a Volkswagen veio para os Estados Unidos nos anos 70, era uma marca de carros baratos e econômicos para enfrentar a crise do petróleo. No Brasil, ela era uma marca que nos obrigava a comprar o que ela fazia e a gente não tinha escolha. Ela só passou a reagir depois da abertura das importações, onde ela precisava concorrer para não morrer. E é por conta disso que temos o Golf, porque se a gente fosse depender da Volkswagen, teríamos o Fusca e nem sequer o Gol. Quando surge a 7ª geração do Golf, a gente já não estava mais falando de um Golf tradicional, a gente estava falando de um Audi de chinelo. Tudo bem que um Golf meio que sempre foi isso, mas agora mais do que nunca. O fato é que a 7ª geração trouxe coisas que era da Audi para a Volkswagen, e isso foi anestesiando a plataforma. O GTI no Brasil veio exclusivamente com um câmbio DSG de 6 marchas de dupla embreagem, chamado de DQ250. Todos os câmbios DSG possuem problemas com a tropicalização, eles esquentam muito. Isso não seria um problema tão grande se as pessoas trocassem o óleo no tempo adequado, que é de 5 anos ou 60 mil quilômetros. Mas não só as pessoas não queriam fazer a troca de óleo no tempo correto. Mano, quem nunca pegou esse carro e saiu fazendo launch control loucamente? O que deixa o câmbio com a temperatura de quase 300 graus. Para se ter uma ideia, 4 puxadas com câmbio DSG com o launch ligado, você já perdeu todas as propriedades do óleo do câmbio e você vai precisar trocar o óleo. E óleo de câmbio automático não é barato, mano. E com isso é óbvio que o câmbio não é feito para aguentar esse abuso. Quando o DQ200 surge, ele vem para ser usado em estrada onde ele é refrigerado pelo óleo e resfriado externamente pelo ar. Dito isso, esse câmbio não é uma bomba, mas ao mesmo tempo é, principalmente pelo fato que os ex-donos raramente cuidavam. Hoje existem upgrades que você pode colocar um radiador de óleo externo nesses câmbios que melhora muito a vida útil deles, mas mesmo assim continua sendo um câmbio caro que exige cuidado. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. Uma briga constante para sobreviver na mão da playboyzada. Um Golf GTI sempre vai ser o sonho, seja o sonho dos mais jovens ou o sonho dos mais velhos. Um carro desse sempre vai ser a meta, a conquista final, o sonho de consumo. E foi o caso desse GTI aqui. Eu vou deixar o dono contar um pouco como é que foi a história desse GTI, então pula não. Putz, a minha história com Golf em geral começa há bastante tempo, sabe? Meu pai sempre foi fã de carro alemão, ele teve um Audi 1.8 aspirado, um A3, né? E teve também um Audi 80 Avante vermelho, maravilhoso. Eu lembro que um amigo dele também tinha um Golf GTI da época, um Mark IV, com painel azul, maravilhoso. E desde a época já comecei a gostar, eu acho. Em 2013, 2014 eu estava trabalhando na Volks e tendo mais contato com esse mundo mesmo. E acabei pegando um Golf TSI na época. Ninguém nem sabia dos defeitos do câmbio e tal. E né, eu nem peguei um DSG e nossa, que carro maravilhoso, sabe? Ele sempre foi o carro do dia a dia, nunca deu um defeito, até que o câmbio quebrou. Então assim, eu sempre passei o período todo, acho que 130 mil quilômetros desde zero com ele, falando que eu só trocava esse carro se fosse por um GTI. E beleza, né? Aí o câmbio quebrou, aí pandemia, aí né, eu já tava em outra, né? Tava trabalhando em outra coisa, só que não tava com uma graninha. Aí acabei vendendo, peguei um Volvo C30, que é um puta carro, mas não era o sonho, né? Troquei de carro e não era pelo GTI. Beleza, fiquei com ele quase um ano. E aí apareceu a oportunidade de pegar um GTI. Não podia deixar passar, sabe? Eu não tinha nenhum motivo pra estar trocando de carro, mas GTI era o GTI, né? Com o banquinho xadrez. Era a versão Pad Boy, né? Não tinha nenhum opcional. Mas isso não era pra isso que eu tava querendo um GTI, né? Acabei pegando, acho que no ano passado, mais ou menos. Mas é aquela coisa, né? A minha sensação é que eu tenho o carro desde 2014. Porque é o mesmo carro com um motor mais legal. E é impressionante o quão moderno ele é, sabe? Então, peguei o carro, comprei de loja mesmo. Foi meio arriscado, mas eu levei no meu mecânico. Achei ótimo que a loja deixou eu levar na hora do test drive. Subimos no elevador, olhamos cada pormenor, demos uma volta. E eu perguntei pro meu mecânico, cara, você compraria esse carro? Ele falou, não, eu compraria. Eu falei, não, beleza, se ele compra, eu compro também. Voltei, fechei negócio, beleza. Aí, assim, claramente o carro já tinha tido modificações, mas eu não sabia quanto, né? Aí eu vi que tinha um adesivo da oficina anterior e liguei lá. Então, eu sei que esse carro já
teve Stage 3, então a turbina já foi trocada, bobinas, velas, downpipe, escapamento completo, remap, teve tudo. Atualmente ele tá totalmente estoque, exceto o filtro inbox da Cayenne e as bobinas que são aquelas vermelhas da APR, que também não tem por que trocar, né? Elas não são aquela coisa assim, mas estão lá, estão funcionando, enquanto estiver funcionando não tem nenhum problema. Mas assim, eu nunca vi necessidade de modificar o carro, sabe? Eu falo que eu não consigo entender quem senta num GTI e fala, sabe o que ele precisa? Mais 80 cavalos de roda. Mano, não tem a menor condição de você entrar num carro desse e falar, não, ele não tem potência o suficiente, sabe? Eu acho engraçado isso. E acho que é isso, e assim, pra mim, né, eu sei que o pessoal fala bastante, mas é carro último dono mesmo, porque eu não consigo olhar em volta e ver um carro que tenha o que esse carro entrega. E vai lançando carro, vai passando carro e nada, pelo menos na faixa do preço do GTI, é algo que seja comparável, sabe? É um negócio muito engraçado, porque ele parece muito à frente do tempo dele, sabe? Minha mãe tem trocado de carro, amigos têm trocado de carro, mas assim, não chama atenção do jeito que esse chama, sabe? E assim, eu não sou de correr, mas é legal ter um motor que pode correr, né? Aquela coisa, né? Quem gosta, mas não precisa fazer nada estragado. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. Se você trabalhar muito, se esforçar, se dedicar, nada te garante. Então tá valendo mais a pena entrar na rifa para ver se você tira um desse aqui na sorte. Se tem uma coisa que dá pra perceber com esse carro, é que o Golf MK7, pra mim, é o Golf menos Golf da história. E eu te explico por quê. É bem óbvio, não é o mesmo carro. E quando eu digo que não é o mesmo carro, eu quero dizer que nem a ideia do carro permanece sendo a mesma. O carro não é mais leve como era e nem mais fraquinho. Eu estou olhando não para um Golf da Volkswagen, mas eu estou olhando para uma Audi. E isso me assusta. A partir desse carro, a gente entende por que mataram o Gol e começaram a investir tanto no Polo. Esse carro é um grito da marca para dizer que não é mais uma marca de entrada e nem mais uma marca de carros baratos. Será que a existência de um Golf MK7 GTI não é uma petulância da marca, visto que ela faz parte do mesmo conglomerado que tem a Skoda com o Superb, tanto quanto também tem o Audi com a A3? Todos com a mesma mecânica, todos com a mesma base, com a mesma potência, sendo vendidos simultaneamente nos mesmos países? Qual o sentido de se ter o mesmo carro em 3 ou 4 marcas diferentes? Esse carro não foi feito para quem gostava do Golf GTI, e sim para quem não queria gastar uma grana cabulosa numa A3 de entrada, sabendo que podia pegar um Golf GTI completinho. O grupo Volkswagen fazia isso com o intuito ou de te pegar na entrada, ou te pegar na saída. Eu nunca fui um vagueiro, mas eu entendo que um Volkswagen GTI, seja de qualquer modelo, do Pointer ou até o Gol, tem uma característica, sendo essa um motor grande, um chassi leve e uma sensação de morte trazida por um carro desses dando mais de 180. E é por isso que eu acho o MK7 um carro chato. Ele não tem nada de emocionante como um Golf MK3, nem a sensação de morte e nostalgia do Golf Sapão. Pode parecer que eu tô forçando a barra, mas esse não foi um carro que eu fiquei relembrando depois, como alguns outros carros que a gente já testou. Eu curti andar nele, mas não me cativou. Foi legal e só. O câmbio DSG é legal, para quem não gosta de passar a marcha. É surreal imaginar que quem gosta de Volkswagen não fez uma passeata na porta da fábrica para exigir um câmbio manual. Na real, esse carro nunca foi realmente feito para quem gosta de Volkswagen. Esse carro era para ser a celebração que tudo que a marca representa, mas na real virou só uma forma de ostentação. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. Se a Volkswagen fosse um personagem, ela seria o seu siriguejo. Tá na hora da gente falar sobre o outro elefante no quarto. O Golf não é só um carro, é tipo um passaporte para um clube exclusivo. Esse alemãozinho conseguiu o que muita gente rica tenta a vida inteira, virar um ícone sem parecer que está se esforçando para isso. Zé, imagina só, você tá lá nos anos 90 querendo pagar de descolado, mostrar que você tá por dentro das novidades. Então o que você faz? Você compra um Golf, pô. É um carro que praticamente virou o símbolo de uma geração inteira que estava correndo atrás de modernidade. Era tipo ter um iPhone hoje em dia. Todo mundo queria, mesmo quem fingia que não ligava. Mas vem cá, não só no Brasil que o Golf virou essa loucura. O bichinho conquistou geral, virando queridinho em vários cantos do mundo. É aquele negócio, quando todo mundo quer ter, você também começa a querer. É tipo psicologia básica. Agora pensa comigo, o que faz esse carro comum virar esse fenômeno todo? Não é só porque ele é bonitinho ou anda bem. O Golf pegou uma onda. Ele chegou numa hora que o Brasil estava mudando, a economia estava melhorando, e a galera queria mostrar que estava subindo na vida. Aí o que aconteceu? O Golf virou o queridinho da vez. E sabe o que é engraçado? O Golf conseguiu fazer uma coisa que poucos carros fazem. Ele virou o sonho do playboyzinho e do Zé também. O cara que tinha grana e queria mostrar que estava antenado, e o Zé que queria fingir que tinha grana, os dois queriam o mesmo carro.
É tipo um enganador profissional, só que sobre 4 rodas. Mas vamos combinar, nem tudo são flores nessa história. O Golf virou meio que uma praga em alguns lugares. Sabe aquele moleque chato que fica se achando só porque o pai deu um carrinho maneiro pra ele? Então, isso se multiplicou. De repente, todo mundo que tinha um Golf se achava o rei da cocada preta. O Golf virou um sinônimo de cheguei. Era o carro perfeito para chegar na balada e fingir que era o dono do pedaço. Só que a gente sabe como que é. Muito barulho e pouca ação. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. O carro oficial de se ter um iPhone e mesmo assim fazer fotos péssimas. O Golf meio que virou um termômetro da situação financeira do país. Quando a coisa estava boa, era Golf para todo lado. Quando a coisa apertava, existiam 2 casos: quem bota para vender porque ficou caro de manter e quem guarda porque sabe que não vai conseguir outro carro legal pelo preço. Era tipo um índice da bolsa, só que um pouco mais divertido de se olhar. As coisas melhoraram economicamente nos últimos anos. A inflação estabilizou, o desemprego está mais baixo e o Golf está voltando para o Brasil. Consegue perceber a relação? Mas sabe o que é mais doido? O Golf conseguiu uma coisa que poucos carros conseguem. Ele evoluiu junto com a sociedade. Quando a galera começou a se ligar mais em tecnologia, lá vinha o Golf cheio de botão. Quando o pessoal ficou mais neurótico com segurança, o Golf virou um tanque de guerra compacto. O bichinho é esperto, viu? Tem mais. O Golf virou até assunto de novela. Era o carro do galã, da patricinha, do vilão que queria parecer gente boa. O Golf fez parte da nossa cultura popular. Só que nos últimos anos, ele tentou sair dela e o Golf ficou caro pra caramba. Mas eu falo assim, absurdamente caro. Sabe aquela coisa de oferta e demanda? Então, parece que agora é só muita demanda e pouquíssima oferta. O pessoal ficou tão maluco com o Golf que começaram a pagar qualquer preço. Tinha Golf usado mais caro que zero. Vocês acreditam? Mas sabe o que é mais doido? Mesmo com esse preço todo, pessoas continuavam querendo ele. Ele é tipo uma febre que nunca passa. O pessoal vendia o almoço para comprar a janta, só para ter um Golf na garagem. E não era nem sempre o GTI, tá? Até os modelos mais básicos viraram objeto de desejo. Mas e aí? A gente chega numa conclusão meio maluca. O Golf não é só um carro, é um estilo de vida. É aquele negócio que te faz sentir parte de um clube exclusivo, mesmo sem ser milionário. Eu acho que esse é o rolê do golfismo cultural, é fazer parte do clube do Bolinha e fingir que está num patamar acima. Agora, se vale a pena pagar mais de 100 mil reais para fazer parte desse clubinho, aí eu não sei. Você tem que estar disposto para pagar a taxa do GTI, a taxa a mais pro valor do sonho. Se para você isso faz sentido, corre atrás do seu GTI. Só pelo amor de Deus, não vire o insuportável do Golf. Volkswagen Golf GTI MK7 2.0 2016. O carro oficial de ser o rei do postinho. Jesus Cristo. Jesus Cristo amado. Nossa senhora. Não tem teto. Não tem teto. É um negócio assim. Jesus Não- Cristo.